Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UW Talks, desta feita com um convidado muito especial, já sei que digo sempre isto, mas desta feita é mesmo um convidado muito especial. Rui Santana é docente na Escola Nacional de Saúde Pública, que faz parte da Universidade Nova de Lisboa, segundo eu sei, se eu me enganar, corrijo-me. E vamos falar aqui, no fundo, sobre gestão na área da saúde, que é a tua área, puxar um bocadinho aqui também para a área financeira, que é a área, no fundo, que a gente normalmente aborda aqui neste fórum. Mas antes de mais, diz-me, por favor, o que é que, a mim e a quem vai ver, o que é que tu fazes, como é que aqui chegaste, e por aí, começar por aí a conversa e depois vamos desenvolvendo. Ok, muito obrigado, Marco, por este convite. É sempre um gosto, um prazer colaborar contigo, e nós temos aqui sempre este sentimento de que mesmo quando não nos vimos há muito tempo, parece que nos vimos ontem, porque já somos amigos há muitos anos. Aliás, falávamos disso, vai fazer 30 anos, pô, 30 anos. Quase. Não podes dizer isso, não Não. podes dizer isso. Somos alunos, somos amigos desde os dois. Exatamente. Estamos agora com 32. Em termos aqui daquilo que é o meu percurso profissional, eu, como sabes, portanto, o meu background, a minha formação base é gestão de empresas, e depois enverdei pela área da saúde e fiz o curso de Administração Hospitalar na Escola Nacional de Saúde Pública, o que me levou aqui depois a ter também algumas experiências profissionais, como é óbvio, aplicadas ao setor. Eu fui administrador hospitalar durante 5 anos, também trabalhei numa administração regional de saúde, e previamente também tinha trabalhado, portanto, na Anderson, na área mais do outsourcing financeiro. Como é óbvio, todo este percurso depois enverdou um pouco mais pela carreira académica, e é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Onde fiz o meu doutoramento e sobretudo na área também dos modelos de financiamento de organizações de saúde, e depois, enfim, fiz o meu percurso académico, já fiz as minhas provas de agregação, fui professor auxiliar, professor associado, e desde o ano passado sou professor catedrático, portanto, na Escola Nacional de Saúde Pública, que pertence à Universidade, é uma das escolas da Universidade Nova de Lisboa. É uma escola só de pós-graduação, portanto nós só temos mestrados, pós-graduações e doutoramentos. Tudo na área da saúde, portanto só a área da saúde? Sim, portanto a Escola Nacional de Saúde Pública, a área da saúde pública abrange aqui sobretudo 4 grandes áreas, se me permitires só uma breve introdução. Por isso é que lancei a dica, porque é importante também até há muita confusão sobre o termo da saúde pública. Habitualmente as pessoas ligam à saúde dos serviços públicos, e não é assim. A saúde pública é a saúde das populações. E isso traz-nos aqui depois, ou leva-nos sobretudo ao desenvolvimento aqui de 4 grandes áreas. Uma que é a promoção da saúde, outra que é a saúde ocupacional e a medicina do trabalho também. A terceira, mais relacionada com os próprios sistemas de saúde e o estudo da epidemiologia, isto é, da distribuição das doenças pelos espaços territoriais e pelas populações. E deixo para último aquela que possivelmente nos traz aqui hoje, que tem a ver com a resiliência dos sistemas de saúde e, sobretudo, a componente da gestão em saúde, portanto, políticas e gestão dos sistemas de saúde. Eu, dentro da escola, também sou o coordenador do Departamento de Políticas e Gestão dos Sistemas de Saúde, que, aliás, daquilo que eu sei, acho que é o único em Portugal. Portanto, não há noutra universidade, portanto, de forma estruturada, um departamento organizado com pessoas doutoradas especializadas na área, que, naturalmente, promove toda a investigação científica, ensino e serviços, portanto, à comunidade. Entretanto, nos últimos anos, há cerca de 8 anos, sou também subdiretor da escola, portanto, também tenho funções de gestão e de gestão, exatamente, portanto, de gestão da própria escola. Da própria escola. Sim. Basicamente é Basicamente é só isto. O meu percurso, sobretudo a nível nacional, em termos internacionais, portanto, pertenço também... Falta a parte internacional agora. Hoje em dia, portanto, as escolas estão muito orientadas para a internacionalização. Claro. E esse é um aspecto também que eu acho que é muito importante frisar aqui sob o ponto de vista do desenvolvimento estratégico, que hoje em dia esta parte da formação e da investigação... Coisa que as pessoas não têm muita noção, não é? Sim, as escolas estão a mudar, portanto já mudaram e continuam efetivamente num rumo que leva à internacionalização destas 3 linhas de missão que têm, o ensino, a investigação e os serviços à comunidade. E, portanto, dentro desse espírito, digamos assim, e também por uma questão de posicionamento estratégico, nós fazemos, de alguma forma, portanto, temos aqui atividades dirigidas a estar presentes
nas redes importantes internacionais. E aqui ao nível da gestão em saúde, aquela que é mais notória é a EMA, que é a European Health Management Association, e como eu te estava a dizer previamente a esta nossa conversa, portanto, que há 2 semanas, portanto, eu fui eleito para o board dos diretores da EMA, o que é uma posição também importante, porque é onde de alguma forma se discute um pouco o treino e a investigação, quais são os assuntos em agenda em termos de investigação na área da gestão em saúde. Para além disso, sou também revisor e pertenço à AFIA, que é a Agência de Acreditação das Escolas de Saúde Pública a nível internacional. Portanto, basicamente aquilo que se faz é fazer visitas, site visits a outras escolas e garantir que os seus programas e a formação que têm, portanto, é efetivamente certificada e validada dentro do contexto europeu. E isso, para aquilo que eu percebi, até porque estivemos a falar um bocadinho de viagens e tudo, que tem a ver com essa componente, sobretudo fora da Europa, não tanto até na Europa, mas sobretudo fora da Europa, ou também dentro da Europa, ou seja, isso é um projeto internacional que vai para além das fronteiras europeias, não só a União Europeia, é isso? Hoje em dia é impossível olhar só para a Europa, não é? Isto são organizações que são sobretudo europeias, portanto estão organizadas pelas universidades europeias, mas efetivamente também há ligações sobretudo com, digamos assim, um bocadinho mais desenvolvido, com o Canadá, Estados Unidos, portanto sim, há também aqui umas ligações fortes com outros países, não se restringe exclusivamente só ao espaço europeu, embora esse seja o espaço natural onde estamos pretende, integrados, não é? Exatamente, onde se pretende estar. Ok. Se calhar iríamos porventura aprofundar um bocadinho mais aqui a parte da gestão, que é porque tu, no fundo, tens funções mais ligadas à docência, mas também tens responsabilidades também ao nível da gestão da área, neste caso da escola, mas também, no fundo, a tua área de conhecimento também tem muito a ver com a gestão da saúde, no fundo, e das suas várias vertentes. E eu gostaria que tu, se possível, aprofundasses um bocadinho a coisa, ou seja, porventura, quais é que seriam, ou quais é que serão hoje em dia os grandes desafios que a gestão nesta área tão premente e tão necessária na nossa sociedade enfrentam, porque se fala muito de Serviço Nacional de Saúde, de Sistema Nacional de Saúde, enfim, dos vários problemas que existem, listas de espera, enfim, aquilo tudo que enche os telejornais, e às vezes por trás disso estão um conjunto de questões e de análise e de opiniões às vezes que se formam, que não estão corretas exatamente porque não têm informação. Eu acho que era um bocadinho essa pedagogia também que nós podíamos fazer aqui, e tu até deste-me ali, nós fazemos sempre aqui um aquecimento antes de começarmos a gravar, e tu falávamos até em 2 ou 3 coisas que de facto que era interessante, às vezes que não ou seja, que não é tão visível, mas que é tão importante o avaliar, o output, o ter noções de gestão ligadas à saúde, ou seja, não é só, desculpe a expressão, tornar dinheiro para cima dos problemas, mas sim gerir esses, porque os recursos são escassos, no fundo, são escassos numa empresa, são escassos no Estado, são escassos em todo lado. Se pudesses, no fundo, aprofundar um bocadinho aquilo que estivemos a falar e que ficava aqui registado, acho que era interessante. Sim. Deixa-me só referir, antes de entrar dentro exatamente da resposta à tua questão sobre os desafios futuros que se colocam à gestão em saúde, deixa-me reforçar o ponto que tu aqui agora mencionaste, que me parece muito importante e que eu acho que vai um pouco de encontro àquilo que é o evidence-based management, não é? Portanto, que é tudo aquilo que são os soundbites políticos, muitas vezes resultados da tática política, mas que muitas vezes não são baseados em evidência. E, portanto, a produção de evidência científica que, de alguma forma, suporte todas essas decisões, eu acho que é urgente dentro do nosso contexto. Porque quando nós olhamos para as últimas decisões que foram tomadas nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria que não há muita evidência científica por trás. Sustenta essas decisões. Muito, sim, que sustenta essas mesmas decisões. Estás a falar, e, portanto, só para clarificar, estás a falar dos nossos, estás a falar a nível nacional, não tanto a nível europeu ou exterior, estás a falar a nível nacional. Estou sobretudo aqui a focar-me dentro do contexto nacional, embora os grandes desafios, eu diria que são, eu diria que são, eu diria que são também universais. Mas tentando agora responder à tua questão, eu julgo que há 3 pontos que me parecem muito, muito relevantes e que, quando nós também discutimos com os nossos parceiros europeus, nos últimos tempos têm estado na agenda da discussão desta área. O primeiro são os recursos humanos. Portanto, os recursos humanos são as organizações de saúde são
são de alguma forma induzidas e são de alguma forma aqui organizações que se caracterizam pela existência de um grande trabalho ao nível dos recursos humanos. Portanto, é difícil imaginar a prestação de cuidados de saúde sem recursos humanos. E quando nós olhamos, sobretudo, e agora vou focar-me sobretudo no Serviço Nacional de Saúde, quando nós olhamos para a tentativa de alocação, para aquilo que tem acontecido quase desde a sua formação até aos dias de hoje, há aqui uma tentativa de alocação entre as regras administrativas e burocráticas da função pública àquilo que é o setor da saúde. E isso para mim é um claro erro. Portanto, hoje isso está em cima da mesa, a própria estruturação das profissões em termos de carreiras. Hoje as pessoas não querem nada disso. Hoje as pessoas aquilo que querem é ter flexibilidade, as pessoas querem é ser motivadas a estar nos sítios, as pessoas não querem evoluir na carreira juntando pontinhos e ao fim de 10 anos, portanto, progredirem. É questão da antiguidade, não é? Portanto, tudo isto claramente tem que ser revisto. E o fenómeno chama-se workforce shortage. Portanto, sobretudo a seguir à pandemia, isso, não só no contexto português, mas também no contexto europeu, houve aqui um abandono progressivo de muitas pessoas que eram profissionais de saúde para outros setores, devido à pressão que têm, ao burnout que têm. Não sei se as pessoas têm noção, mas a taxa de absentismo média, por exemplo, num hospital, ronda aos 2 dígitos. Portanto, acima dos 10%. Isto significa, e também não sei se as pessoas, portanto, com certeza não têm noção, mas um hospital, vamos ficar agora com um hospital como Santa Maria, ou como a Coimbra, etc., tem mais de 10 mil profissionais, ou perto disso. Portanto, imagina o que é tu gerires uma operação em que faltam em média 1000 pessoas por dia dentro da tua organização. Portanto, é muito difícil estar aqui com tantos buracos ao mesmo tempo e gerir uma operação desta mesma natureza. E, portanto, este é um ponto que eu acho que claramente tem que ser repensado ao nível daquilo que é a estruturação. Eu acho que há aqui um erro de base que é este, que é o tentar reproduzir na saúde as regras da administração públicas, administrativas, burocráticas, do carreirismo. Não se aplica. Hoje em dia, esquece. Acho que não é esse o caminho, e que é claramente um dos desafios. Não atrai novos profissionais, e não retém aqueles que têm os bons. Eu acho que já não retém aqueles que... Quanto mais atrair. Aqueles que efetivamente trabalham, e temos agora temos novos problemas a surgirem, que são as novas gerações. As novas gerações têm outras expectativas. Querem ter experiências internacionais, querem ter a tal flexibilidade, querem cumprir horários. Se nós olharmos, o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, foi construído com base muito no amor à camisola e nas horas extraordinárias. Hoje as pessoas não querem isso. As pessoas querem ter o seu horário, serem remuneradas o suficiente para irem para casa e ter a sua vida. E, portanto, estas expectativas das novas gerações claramente também não se refletem, portanto, numa abordagem do carreirismo e daquilo que nós conhecemos e da burocracia administrativa que nos traz a função pública. Portanto, se eu quiser contratar alguém, tem que ser sempre por concurso público. Se eu quiser contratar alguém para amanhã porque preciso, eu não consigo. E isto depois leva aqui também a outras questões, sobretudo relacionadas com a própria autonomia que neste momento os hospitais, as unidades locais de saúde, hoje em dia, também não têm para fazer esta mesma gestão. Portanto, eu diria que a gestão de recursos humanos hoje das nossas organizações de saúde é muito burocrática ou administrativa, quase processamento de salários e pouco mais, gestão de transferências. Mas gestão sobretudo administrativa, não é? Uma gestão administrativa no sentido de não é todo motivar, ou seja, motivar as pessoas. Não há instrumentos que estejam disponíveis que permitam fazer esse tipo de abordagem, não é? E, portanto, esse é o primeiro desafio, que isto ainda tentando responder aqui à tua pergunta, portanto, acho que é o primeiro desafio, que é o dos recursos humanos. O segundo prende-se com a transformação digital e com o impacto todas estas novas soluções digitais trazem na organização, portanto, e até no desenvolvimento de produtos. Ou seja, a transformação digital, ela em si está a ser agente de mudança muito mais rápido do que aquilo que as organizações conseguem absorver, mas claramente vai marcar aqui uma diferença significativa. E isto vê-se em que aspecto? Por exemplo, até na organização de novos serviços, hoje quando se fala em hospitalização domiciliária, ou quando se fala, por exemplo, na monitorização de doentes crónicos de forma até à distância, etc. Portanto, tudo isto é permitido porque há um desenvolvimento muito significativo de todas essas ferramentas.
Neste ponto, e voltando ao tal conceito da saúde pública e da saúde das populações, é fundamental nós também termos aqui em cima da mesa o data science, a ciência dos dados. Hoje em dia, neste espacinho que nós estamos aqui a ter esta conversa, Marco, estão a ser gerados milhares, milhões de dados e de informação, de consultas que estão a ser realizadas, de prescrições. 98% das prescrições que são feitas são eletrónicas. Portanto, hoje em dia há uma informatização muito significativa do sistema e que eu tenho dúvidas, muitas dúvidas, de que estejam a ser tratados, de que sejam a ser utilizadas para informação e, sobretudo, para conhecimento do processo de tomada de decisão. Quando nós queremos, por exemplo, organizar... Outro exemplo, não é? Quando nós queremos organizar a nossa prestação de serviços, tu reparas que os nossos serviços são, sobretudo, abertos e são muito reativos à procura. Se tu quiseres fazer uma organização mais proativa e organizar, por exemplo, e segmentar, isto também tem a ver com a equidade no acesso, não é? E se quiseres segmentar, por exemplo, em doentes complexos, em doentes crónicos, em doentes agudos, por exemplo, os doentes complexos podem ser identificados através deste conjunto de dados e de um conjunto de variáveis que cada vez são mais específicos, são mais accurate, são mais exaustivos e permitem uma identificação muito clara do perfil de cada um de nós. O que estás a dizer é que esse tipo de informação poderia permitir trabalhar especificamente cada segmento em vez de tratar toda a gente por igual. Exatamente. E, portanto, basicamente, isto permitiria uma organização diferente dos sistemas de saúde e ser muito mais proativo do que reativo. Preventivo, eventualmente. Marco, cerca de 1/5 dos nossos internamentos poderiam ser evitáveis se tu fizesse um bom controlo das patologias crónicas e se tivesse exatamente essa mesma proatividade. E estes doentes são tipicamente aqueles 5-10%, e está na literatura, lá está a evidência, os tais 5-10% que representam 50-60% dos custos totais em saúde. E nós estamos abertos de igual forma para toda a gente. Portanto, há claramente aqui um potencial da ciência dos dados e se colocares aqui inteligência artificial por cima, portanto, eu acredito nos próximos tempos o agarrar este desafio da transformação digital. Já há quem diga que a transformação digital já passou, já estamos noutra coisa diferente, mas eu acho que vai ser fundamental para nós conseguirmos aqui ter informação, ter dados, tomar melhores decisões, ter um melhor apoio à decisão. Os dados, neste caso, tu já tens, não estás a trabalhá-los, não é? E seja não só ao nível da gestão propriamente dita, mas depois também da própria gestão clínica e no auxílio das decisões clínicas, não é? Hoje, quando nós olhamos, já começa a existir também evidência, por exemplo, de uma grande capacidade, por exemplo, de leitura de exames. O radiologista, eu não sei até que ponto é que no futuro com certeza que vai existir, mas vão ver aqui também, ligando até os dois desafios desta transformação digital com os recursos humanos, vão aparecer aqui novas profissões, claramente, também nesta área, na saúde, e que eu acho que vão ser muito custo-efetivas, até sob o ponto de vista da organização dos serviços de saúde. O tal gestor de doentes complexos, por exemplo, o data scientist aplicado à saúde das populações, são tudo novas profissões que eu acho que claramente vão... Não, porque a questão dos dados estarem disponíveis abre todo um conjunto de oportunidades e de possibilidades que não existiam há 20 anos. Quer dizer, não, tudo isso que tu estás a falar, só isso, nós enquanto utentes, acho que toda a gente tem essa experiência. Nós hoje em dia recebemos um SMS com a prescrição, não é? Ou recebemos informações, ou seja, de certa forma o papel tem vindo a ser abandonado, mesmo a nível dos serviços públicos. Isso, o facto disso ser informatizado, abre um conjunto de oportunidades no sentido do tratamento dos dados, dos meus, dos teus, ou seja, de quem for, que depois e tu levantavas essa questão e bem, e quem sou eu para dizer se é bem ou mal, mas parece-me que faz todo sentido, até numa lógica mais empresarial, que é, ok, isso é a mesma coisa que uma empresa ter informação sobre o mercado e depois não conseguir processar essa informação e tentar vender o mesmo produto a toda a gente. Mas não dá, porque se calhar há um segmento de mercado que quer esse produto e até está disposto a pagar o dobro por esse produto, e há outro segmento de mercado no outro oposto que não está minimamente interessado nesse produto e não o quer comprar. Não é? Se uma empresa não tem essa abordagem de mercado segmentada, era aquilo que tu falavas, e isto de segmentação no marketing fala-se há 100 anos, quer dizer, não é nada de novo, nem sequer é nada de novo. A questão é, neste momento, estás a dizer é que há informação para fazer essa segmentação, só que ela não é feita.
isso depois levanta aqui outro problema, que é quando nós olhamos também para a estrutura organizacional das nossas instituições. Se quiserem perder um bocadinho de tempo e muito rapidamente vão a um site, por exemplo, de uma unidade local de saúde e olhem para o organograma dessa mesma unidade local de saúde ou de um determinado hospital, com certeza que já não têm informação histórica, mas vão ver que a dinâmica desta organização praticamente não tem existido. Ou seja, nós continuamos a olhar para uma divisão hierárquica ou funcional dos nossos departamentos, serviços e valências e das unidades funcionais que compõem as organizações. E a minha pergunta, e aquela que eu coloco sempre aqui, depois também tento colocar também alguns dos alunos a pensar sobre o assunto, é de que forma é que esta estrutura responde então àquilo que nós aprendemos, àquilo que nós aprendemos na primeira aula de gestão, que é os clientes. Portanto, as organizações existem porque existem clientes. Porque existe uma clientes. necessidade, antes de mais. Existe necessidade, existem clientes, esses clientes têm perfis diferentes e de que forma é que nós nos estamos a organizar de forma a responder de forma diferente às diferentes necessidades dos nossos utentes. Posso dar aqui também outro exemplo muito rápido sobre como é que os dados eventualmente podem também ser utilizados até para esta reorganização, por exemplo, dos serviços e para os incentivos que são dados, entrando também na parte mais financeira. Agora, com a alteração das unidades, portanto, com a constituição de mais unidades locais de saúde, o país todo está dividido em unidades locais de saúde, o modelo de financiamento, isto é, como o dinheiro chega a estas instituições, a forma como chega, também mudou. Portanto, deixou de ser episódica, isto é, por cada consulta, por cada internamento que os hospitais faziam, e passou a ser per capita, pelo número de pessoas, número de utentes que é servido, pelo número de utentes que está inscrito naquela unidade. Ora, pagar a Braga ou pagar a Beja há de ser diferente porque as características dos utentes também são diferentes. E então aí utilizam-se ferramentas que nós denominamos de ajustamento pelo risco. Isto é, nós definimos o risco da população e distribuímos o dinheiro em função, portanto, desse mesmo risco. Ora, se eu tenho mais dados, eu tenho dados que são, em termos daquilo que é a previsão do consumo de recursos, muito mais exaustivos e muito mais, digamos, explicativos daquilo que é o consumo de recursos dessas pessoas. Portanto, eu consigo também identificar perfis populacionais, lá está, por exemplo, de doentes complexos. Está a segmentação. E posso fazer uma organização de resposta também completamente diferente. Isto é, os próprios incentivos que estão a ser dados e que vão ser dados agora às unidades locais de saúde também são diferenciados em função do perfil, portanto, desses mesmos utentes. Portanto, eu posso criar serviços que, de alguma forma, também respondem de uma forma muito mais direta e há um incentivo exatamente para esse propósito. E, portanto, se antes utilizávamos esses fatores de risco como o sexo, a idade, os diagnósticos, hoje nós já estamos, por exemplo, a tentar olhar para a genómica. Que é? Porque basicamente aquilo que são as características de cada pessoa, de cada um de nós, que de alguma forma tem a ver com genéticas que de alguma forma nos predispõem, lançaste esse palavrão para cima da mesa, que de alguma forma, portanto, nos predispõem para uma utilização. Nós sabemos que nós somos resultado de que praticamente quase 50%, os nossos consumos são resultados de 50% de comportamentos e 50% daquilo que trazemos de carga genética, não é? E, portanto, os comportamentos nós podemos tentar alterá-los, ou tentar, de alguma forma, influenciá-los. Sim, não beber, não fumar. Agora, coisas. A carga genética, estudar essa genética, trazer esses dados também como forma, por exemplo, de fazer o profile da população, é algo que claramente está em cima da mesa e que resulta dessa evolução do... E no limite, cada pessoa é uma combinação completamente diferente. Claro, porque pode ser a mesma pessoa da mesma família que tem uma carga genética, mas depois o comportamento dela, ou seja, a combinação dos dois fatores faz com que no limite tenha um cliente /utente diferente. Claro. Ou seja, deve ter uma abordagem, eu posso ter, diferente para cada um, e deve ter. Deixa-me só entrar aqui um bocadinho e depois ainda queria só falar do terceiro ponto, mas deixa-me só aqui também reforçar uma ideia que me parece importante e que vai de encontro também aqui, creio que é o tema e à audiência aqui do podcast. E que eu há pouco falava um pouco sobre esta organização interna dos hospitais. E aqui é importante depois também juntarmos os instrumentos financeiros que temos, de alguma forma, que possam motivar e que possam ser a alavanca e o instrumento de gestão também para para este tipo de atuação. E
por um lado, ao nível daquilo que é a capacidade de execução financeira, os hospitais estão completamente amarrados àquilo que é o Ministério das Finanças. Isto, estou a falar do setor público, hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Sim. Portanto, se tu quiseres contratar alguém, se tu quiseres comprar algo, etc., está tudo sujeito a habitação. Está tudo sujeito a cabimentação, está tudo sujeito. Portanto, de alguma forma, e mesmo quando as pessoas falam, bom, a saúde passou dos 9 para os 15 mil milhões, certo, mas isso é o orçamento, não é executado. Pois, também é essa questão, é? E portanto, e isso é uma nuance, muito relevante. É uma nuance muito relevante. Mas portanto, se de um lado tu estás, ou seja, não tens os instrumentos adequados para fazer a gestão que devias, aqui vou só abrir um parênteses novamente para dar aqui a ideia da dimensão daquilo que estamos a falar. A Unidade Local de Saúde, por exemplo, de Coimbra, tem um orçamento superior a 900 milhões de euros por ano. Só? 900 milhões. Eu pergunto qual é a empresa ou quais são as empresas dentro do distrito de Coimbra que têm um volume, fora do distrito, que têm um volume e fora que têm, por exemplo, um volume de negócios desta grandeza. Desta magnitude. Se colocares, por exemplo, mesmo ao nível de meios mais pequenos, se disseres que a Unidade Local de Saúde, por exemplo, do Baixo Alentejo tem 2, 3 mil funcionários, e se começares a fazer as contas ao impacto direto e indireto que esta atividade tem na própria cidade e na própria região, local. 2, 3 mil são 30 mil habitantes, portanto agregados familiares de 3, 4 pessoas, claro. Eu diria que ali 20, 25% entre fornecedores, entre pessoas que trabalham direto ou indiretamente, tu tens ali 20 a 25% da população que depende, que de alguma forma está interrelacionado com essas instituições. Portanto, são organizações que têm um impacto muito significativo. Se tu falares de um hospital de os 5 principais, Santa Maria, São João, Coimbra, Santo António e Lisboa Central, são os 5 grandes hospitais e têm também a componente universitária. Portanto, tu estás aqui a falar de empresas que lá dentro têm outras grandes empresas. Se tu pensares na empresa que fornece limpeza, segurança, alimentação, são grandes, não são naturalmente outras SAs que estão quase dentro daquelas grandes empresas. Portanto, são instituições que têm um grande impacto, não só pela sua materialização financeira, de recursos humanos, mas também impacto efetivamente. Local, ou seja, local, algumas sim, não tanto local. Efetivamente, portanto, impacto social. E isto depois leva-nos aqui a estas componentes, lá está, da capacidade de quem está a gerir estas instituições, e tem-se falado muito nos últimos dias sobre as lideranças da saúde e sobre a gestão em saúde. Eu acho que aquelas pessoas são bastante corajosas, porque não têm os instrumentos à sua disposição que deviam ter para fazer a gestão mais adequada, e dentro dessa componente financeira, como eu estava a referir, portanto, uma parte da despesa tem que ser sempre o Ministério das Finanças, e depois mesmo ao nível da organização interna, se tu, por exemplo, quiseres centros de custo, se quiseres saber uma contabilidade analítica dentro dos hospitais, ela está agora a ser desenvolvida pela Administração Central do Sistema de Saúde. Portanto, quando tu não sabes quanto custa o quê dentro das organizações, sobretudo ao nível dos custos indiretos, é muito difícil gerir. É muito difícil tu tomar decisões, tu estás amarrado por todo o lado. Tu não tens os instrumentos necessários, não tens a autonomia necessária, e portanto és quase um gestor de problemas do dia-a-dia dentro destas mega organizações. E portanto eu diria que, sob o ponto de vista aqui dos instrumentos financeiros que são utilizados dentro destes hospitais públicos, há muito trabalho a fazer no futuro. Para além disso, mesmo ao nível, por exemplo, da criação de incentivos, lá está, aos profissionais, das equipas, nós conhecemos, lá está o Peter Drucker e a gestão por objetivos, e sabemos que devem ser em cascata. Tu aqui não tens instrumentos que permitam fazer isso, não é? Tu não tens instrumentos que permitam estabelecer objetivos e dar incentivos às equipas e aos profissionais de forma direta. E mesmo quando olhas para o tal... Mas não tens porque não tens autonomia para definir uma política... Não tens autonomia. Claro. E mesmo quando, juntando mais uma vez aqui aquelas duas peças dos recursos humanos e agora dos financeiros, tu verificas que olhas para estas megas operações e para o tal organograma, e tu tens, para perfis idênticos ao mesmo nível hierárquico, níveis de incentivos completamente distintos e com carreiras completamente distintas entre si que não falam. Portanto, quando tu falas da tal organização que deveria ser no percurso do utente, que deveria ser integrado
e não episódico. Eu costumo dar um exemplo que eu acho que é bastante visual, que é a história do bitoque, não é? Tu, quando queres um bitoque, tu queres o bife, queres a batata frita e queres o ovo no prato. Agora imagina que tu tinhas que ir num restaurante buscar um sítio o bife, no outro lado da rua tinhas que ir buscar as batatas fritas e a 50 km de distância tinhas que ir buscar a imperial e depois o ovo. Quer dizer, isto não faz sentido, não é? As pessoas hoje em dia querem uns serviços que estejam verticalmente integrados. Ou seja, eu tenho que proporcionar, e isso já existe noutros países, não é? Por exemplo, em Espanha eles têm o conceito da consulta de alta resolução, em que tu entras, fazes os exames de diagnóstico, ficas com a prescrição e vais para casa no mesmo dia. Portanto, há vários exemplos para diferentes percursos onde isso é possível efetivamente fazer. Nós ainda temos aqui uma construção, e temos uma construção muito dividida em silos, em que a organização está por nível de cuidados. Tem os cuidados primários, tem uma cultura própria, tem uma organização própria, financiamento próprio e avaliação de desempenho próprio. E depois tens os cuidados hospitalares e ainda tens os cuidados continuados. Cada um no seu silo. Portanto, cada um está fechado na sua redoma. Não há, e no meio quem é não há que vasos fica? comunicantes. Marco, no meio quem é que no meio fica? Fica o utente para trás para a frente. Fica o utente completamente perdido. Dentro deste fica quando tu falas das listas, por exemplo... Eu puxei a questão das listas porque é uma questão muito... Quando falas do acesso, da lista de espera, etc., não é mais do que a falta de integração entre serviços. Não é? Isto resulta do quê? Da incapacidade também de criar incentivos conjuntos dentro destas equipas que cada vez têm que ser mais multidisciplinares. Portanto, quando falas dos desafios futuros e olhamos, e nesta altura ninguém está a fazer isso, tu só tens pensos rápidos, só tens planos de emergência para ontem, mas ninguém está a pensar no futuro. Em 2050, em 2060, como é que vai ser o sistema de saúde português? Com uma população mais envelhecida, com recursos humanos mais difíceis para Portugal vai ser, enfim, há por aí documentos que falam do terceiro país mais envelhecido do mundo. Tu tens agora uma alteração do nosso mosaico cultural. Tens uma alteração do mosaico, tu tens 20%, 25% das crianças que frequentam o ensino público, não estou aqui a entrar aqui, como é óbvio, em questões, e nem estou aqui a é um facto, de valor, é um facto, é uma evidência. Não é mau nem é bom, é exatamente, um é uma evidência, é uma evidência em que tu tens 20 a 25%, portanto cerca de um quinto, um quarto da população jovem portuguesa vai por vir de outras culturas. Claro. São filhos de outras culturas, têm outros hábitos, mas que daqui a 20, 30 anos vão claramente ser os adultos e vão ser cidadãos portugueses e vão usufruir do nosso sistema de saúde, mas com hábitos culturais diferente. E muitas vezes, lá está, relacionados, e isso é que importa aqui, com hábitos até de utilização de cuidados de saúde e de consumo de recursos em saúde, possivelmente serão diferentes daqueles que nós temos. Tu tens hoje uma nova geração a emergir que é muito mais rápida, muito mais ágil, muito mais informatizada, muito mais digital e, portanto, que tipo de respostas é que tu vais dar até em termos de outro tipo de serviços e outro perfil de serviços para estas novas gerações? Qual é que é o parque? Nós também sabemos que 40% da população mundial muito em breve vai viver em grandes cidades. Lisboa vai deixar de ser Lisboa, vai ser a grande Lisboa. Possivelmente vai ter 3,2 milhões de habitantes. Vai haver uma desertificação ainda mais significativa. Há uma absorção das zonas agrícolas. E tu já estás a ver hoje aquilo que não foi planeado há 20 anos e já se sabia que ia acontecer, que é os hospitais todos à volta, ali na coroa de Lisboa, completamente a arrebentar pelas costuras. Porquê? Porque estão lá centenas de milhares de pessoas a necessitarem de cuidados de saúde, mas que não foram planeadas as infraestruturas necessárias para dar essa resposta. E, portanto, seja ao nível da estrutura física, seja ao nível de outras respostas digitais até que possam ser encontradas, como é que nós estamos a planear isto para o futuro? Sabendo isto, estás a dizer, o envelhecimento, a alteração... Estamos a planear? É a pergunta. Não, a pergunta é que não. O problema é que não estamos, é que ninguém está a pensar nisso. E porquê é que tu achas que não se está a pensar nisso? Esse é que é o grande problema. É que nós estamos muito focados a discutir o plano de emergência e para agora. Listas de espera para agora. O que aparece nos teus jornais é as listas de espera, mas não se fala de mais nada. Marco, e que nós já vimos. Isso é a ponta do iceberg. E que nós já vimos. Eu não estou a desvalorizar os problemas que existem, como é óbvio que todos nós sentimos. Mas há aqui também um trabalho de fundo estrutural que eu acho que claramente, olhando a médio e longo prazo, deveria estar a ser feito sob o ponto de vista das infraestruturas, dos recursos humanos. Mas quando é que vai haver condições para fazer esse trabalho?
Essa é a pergunta do $1 milhão, não é? Eu acho que condições no sentido propriamente político, vontade política, a própria população compreender isso, também se calhar também não é fácil, não é? Pois, as pessoas hoje em dia querem respostas para hoje, não é? E, portanto, são muito mais sensíveis aos seus problemas do que possivelmente aos problemas que vêm daqui a 10 ou 20 anos. E, portanto, também pode, de alguma forma, em termos daquilo que é a abordagem política para estes temas, ninguém compreenderia também se não fosse apresentado respostas para a lista de espera, se estivesse a pensar nos hospitais do futuro ou noutras formas organizacionais do futuro sem responder a estas perguntas. Claro, mas será que não é possível... Mas o problema é que nos últimos 20, 30... continuamos a tapar buracos sempre. Continuamos sempre exatamente a tapar buracos, e essa é uma perspectiva que claramente eu acho que falha neste tipo de... E voltamos aos conceitos básicos até da própria gestão. Nós precisamos planeamento, monitorização, controle, avaliação dos resultados. Depois voltar ao início, não é? Ter aquele ciclo. Voltamos ao basiquezinho. É que isto é básico. Que é só, olha, isto demos isso que era nas primeiras aulas. Que era introdução ao estudo da empresa. Que era aquele livrinho amarelo. Exatamente. E, portanto, há coisas desse livrinho que são básicas. É o básico dos anos 50 ou 60 e, portanto, que é, olha, vamos fazer aqui uma abordagem do planeamento. E, portanto, e olhando para o futuro, entraria então nesse tal terceiro ponto em termos dos desafios, que tem muito a ver com a sustentabilidade ambiental. Sim, também tínhamos falado. Não é? Portanto, os últimos estudos que temos presentes dizem que o setor da saúde, apesar de quando nós olhamos para o setor da saúde, achamos que é sempre um setor benévolo, porque de alguma forma tem um impacto positivo na saúde das populações, e, portanto, é também um ativo económico ter populações saudáveis e ativas, que possam produzir para a nossa sociedade, como é óbvio. E, portanto, mas cerca de 5 a 7% é aquilo que se estima das emissões globais são efetivamente produzidas pelo setor da saúde. Emissões de CO2, estamos a falar. E, portanto, há aqui um trabalho muito significativo também a fazer, e a diferentes níveis, porque realmente é um assunto que vai estar em cima da mesa. Os hospitais são grandes produtores de energia. Há pouco dava aquele exemplo de um hospital grande, portanto, tem o mesmo consumo de energia do que uma cidade de média dimensão à volta de 30 mil habitantes, portanto, que é um impacto muito significativo. Mas eu diria também ao nível da própria eficiência dos serviços. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu tens uma produção, por exemplo, de medicamentos, compra de medicamentos, em que cerca de 30% a 40% acabam no lixo e que não são utilizados, portanto, é uma produção completamente desnecessária e é um esforço até económico que é feito e uma que ineficiência brutal, realmente. É completamente ineficiente e completamente, lá está, com um impacto completamente negativo naquilo que é, naquilo que é o ambiente. Por outro lado, há aqui também uma ligação, agora muito recente e muito interessante, porque, enfim, estas abordagens também vão evoluindo, e que tem a ver com como é que as próprias formas de organização dos serviços de saúde têm impacto também em termos ambientais. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu aqui nas Caldas tens que deslocar, por exemplo, ao Santa Maria, ou tens que deslocar a um hospital privado em Lisboa, seja onde for, portanto, tu no fundo estás a ter um impacto negativo no ambiente, porque a organização dos serviços não está estabelecida de forma a te dar também um mínimo impacto ao nível desta sustentabilidade ambiental. Nunca foram pensados dessa forma, não é? Portanto, eu tenho ali os sítios onde presto os cuidados de saúde, eu vou lá, mas quais são os impactos que isto traz em termos ambientais? E começamos aqui a ver uma preocupação significativa, por exemplo, de criar dashboards ao nível aqui por exemplo, das unidades locais de saúde, dashboards do impacto verde, digamos assim, portanto, como é que nós, exatamente, da pegada, e, portanto, como é que nós, de alguma forma, podemos aqui também reorganizar os nossos serviços de forma a que, sendo mais eficientes, tendo outro tipo de organização, nós podemos também contribuir de uma forma, portanto, mais positiva para ou seja, no fundo, minorar o impacto ambiental. No fundo, fazer uma minimização, como é óbvio, deste impacto ambiental. Eu estava-te a dizer também aqui off the record, portanto, que tipicamente e nos últimos anos as intervenções habitualmente são avaliadas em saúde, como é óbvio, numa dimensão clínica, isto é,
se aquele tipo de intervenção tem algum impacto clínico no utente, em termos daquilo que é a sobrevida ou daquilo que é a qualidade de vida. Há também um impacto económico, ou seja, por exemplo, um medicamento para entrar em Portugal e para ser autorizado pelo Infarmed tem que ter um estudo de avaliação de custo-efetividade e, portanto, basicamente há também aqui, de alguma forma, uma aferição do impacto económico e social desse mesmo medicamento. E eu creio que, ou perspectivo, que no futuro vai ser necessária também aqui uma avaliação desta sustentabilidade ambiental. Isto é, quando nós produzirmos, portanto, determinado produto ou serviço, não interessa só que seja clinicamente positivo, não interessa só que economicamente tenha impacto na nossa sociedade, mas também que garanta aqui a sustentabilidade, portanto, em termos ambientais. E, portanto, eu acho que esse vai ser aqui um terceiro vetor de avaliação que eu acho que vai ser muito importante também para ter em consideração para o futuro. Portanto, olha, Marco, estes são os 3 pontos. Resumindo, portanto, recursos humanos, a componente digital e a componente da sustentabilidade, eu acho que vão ser muito, muito importantes. E mais uma vez, só para terminar esta questão da sustentabilidade e tentar ligar também à componente financeira, é muito interessante nós pensarmos, os hospitais e as unidades locais de saúde têm uma componente daquela captação que eu há pouco referi, tem uma componente também que se designa de P4P, ou Pay for Performance, ou pagamento pelos resultados alcançados. Portanto, que é constituído de alguma forma por um set de indicadores, que se eles cumprirem, portanto, ganham mais um extra orçamental, habitualmente entre 5% a 10%. Se não cumprirem, portanto, também não tem esse, exatamente, também não tem esse prémio. E, portanto, eu acredito que mais cedo ou mais tarde sejam também introduzidos indicadores de impacto ambiental nesses próprios pagamentos. Com impacto financeiro, ou seja, há um incentivo financeiro para o cumprimento para cumprir metas ambientais, para determinados indicadores e metas no âmbito aí mais ambiental. Sim, eu acho que sim. Só para também uma questão agora já muito interessante sob o ponto de vista desse pontinho aí que tu levantaste e que eu acho que é interessante também aqui frisar e que tem a ver com se cumprirem, recebem, se não cumprirem, não recebem. Bom, não é bem assim. Não é bem assim, porque nós temos aqui uma confusão de papéis. Ou seja, temos aqui uma confusão de alguma forma de funções que o nosso Estado tem dentro do serviço público. Porque ele ao mesmo tempo é prestador, é financiador, é proprietário. E, portanto, o que é que acontece quando as instituições geram déficit e geram de forma sistemática e irregular? O proprietário vai ter que repor o capital próprio. Ou seja, aqui basicamente é uma questão de gestão financeira, é não dar logo de início, deixar que sejam criados déficits e depois no fim do ano... tapar o buraco. E eu até anuncio de uma forma que politicamente é visível e transformada em algo muito positivo, quer dizer, não, houve um reforço aqui do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, 1.000 milhões, habitualmente no final do ano, volta de 1.000 milhões de euros. Não, mas quer dizer, sob o ponto de vista da gestão, aquilo que eu queria era ter esta margem e eu saber exatamente qual é que é o meu orçamento económico, o meu orçamento financeiro, para poder gerir de forma responsável e depois no final que haja avaliação por isso. Não ao contrário, que é, eu não dou o orçamento todo que devo dar e isto parte logo aqui para um aspecto de desresponsabilização, seja da própria gestão. Eu não tenho aqui as condições que devia e do próprio Estado que de alguma forma diz não, eu só vou dar isto no fim e portanto depois logo se vê como é que isto acaba se faltar. Tipicamente, falta sempre. Nos últimos anos e as tendências que nós todos temos e analisando os dados, é cíclico de 2 em 2, 3 em 3 anos, lá vem o reforço final, seja do próprio orçamento, seja através de reforços de capital próprio, porque entretanto ficaram negativos pelo déficit, não é? Portanto, basicamente pode não receber logo porque não cumpriu os objetivos, mas mais cedo ou mais tarde a função proprietária sobrepõe-se à financiadora e de alguma forma, portanto, vai cobrir aqui o déficit e o equilíbrio financeiro destas mesmas instituições. Isso gera um problema de facto complicado, que é tu teres neste caso não é uma instituição, é um conjunto de instituições, neste caso é o Estado, que é no fundo aqui um bocado o juiz em causa própria, quer dizer, porque acaba por
ter vários papéis que, do ponto de vista, se calhar, não diria deontológico, mas do ponto de vista de justiça, não fazem sentido estarem sobre a mesma alçada, que no limite é o Ministério da Saúde. Sim. Não é? Vamos ver, há diferentes instituições, ao longo do tempo tentou-se fazer a separação destas funções, mesmo dentro do próprio... Sim, mesmo dentro de uma separação de poderes, como há na própria sociedade. O poder judicial é uma coisa, o poder político é outro, o poder executivo é outro. Há instituições que são responsáveis pelo financiamento, há instituições que são responsáveis... Sim, mas depois no final do dia quem está acima delas é a mesma pessoa. Mas no final é como numa empresa, quer dizer, no final do dia tens o departamento de recursos humanos, tens o departamento financeiro, tens o departamento comercial, tens isso tudo, mas quer dizer, se não há autonomia aqui para tomar decisões e vai tudo ao CEO da empresa, ficamos na mesma, porque é assim, se o diretor financeiro, ok, tudo bem, mas depois ele não pode tomar uma decisão de financiamento para a área de recursos humanos, quando a área de recursos humanos lhe pede, tenho aqui uma situação, preciso recrutar 10 pessoas, pronto, mas tem que ir ao CEO porque ele tem que decidir, então ele decide tudo. Claro. Se ele decide tudo acaba por ser complicado, ou seja, a autonomia. Isto tem tudo a ver com a questão que é empresarial também, tem a ver com a organização, que é tu, para dares responsabilidade, também tens de dar autonomia. Claro. Pronto, tens de dar condições, ou seja, ok, está aqui é aquilo que tu dizias que no fundo está invertido. Tu dás um orçamento para gerir. Não é? Uma empresa normal, vamos chamar assim, porque há muita empresa que não é provavelmente normal, mas numa empresa normal, o que é que tu fazes? Tu dás um orçamento, defines um orçamento no ano anterior para o ano seguinte, por exemplo, e esse orçamento prevê, ou esses orçamentos, há bocado falavas da questão dos centros de custo, conceito um bocadinho mais financeiro, mas que também entra nessa área. Tu defines por áreas de negócio ou por departamentos, defines um determinado orçamento. E esse orçamento vai ser executado por quem está à frente desse departamento. E o que é que acontece? Ou a pessoa executa esse orçamento e atinge os objetivos com o orçamento que supostamente, porque esse orçamento também foi trabalhado com essa pessoa. Quer dizer, suponho eu, pelo menos nas empresas normais é assim. Eu, para fazer um orçamento, eu sou CEO de uma empresa, eu não vou dizer, olha, tu gastas 10. Anda cá, vamos lá ver quanto é que faz sentido para ti. Eu sei quanto é que tenho no total, mas vou-te dizer a ti que tens que gastar 10, ou que deves gastar 10, 10 é suficiente, dá, está a porrer, ok. Então tu vais executar o teu orçamento. Gastas 9, espetacular, atinges os objetivos, boa. Esse 1 que sobra até pode ficar para ti. Agora, não, isto tem que ser, entretanto, a meio do ano isto já vai para os 12. Pronto, então tens que justificar porquê. Mas a responsabilidade de gerir esse orçamento, até porque tu estás, de certa forma, envolvido na definição do orçamento, é tua, porque tu é que estás a gerir essa área. Agora, se tu invertes isto, e vires isto ao contrário, e dizes assim, não, olha, vais gastando, não é? Tens acesso lá ao cofre, tens uma chavinha, e vais lá, e vais gastando. E depois, no final, que se vê, se gastares a mais, eu depois estou aqui... e reponho. Isso é a inversão total. Não é? Sim. Quer dizer, mas atenção que eles têm essa chave, porque isso o Ministério das Finanças é que tem essa chave. Não é? Isso é aquelas há bocado que meio a brincar, meio a sério, que nós falávamos no livro de IEE, mas isso estava lá, um livrinho está lá, que existe. Que eu devo ter, esse livro devo ter lá para casa, não sei para onde. Ainda lá deve de andar. Mas é assim, isso é uma questão, são questões tão, como é que eu ia dizer? Eu não queria utilizar a palavra básica, porque se calhar a básica às vezes pode ser mal interpretada, mas são tão simples para gerir seja o que for, que tu estás eu estou deliciado a ouvir-te explicar essas coisas todas e todos esses desafios e tudo. Aliás, foi a pergunta que eu te lancei, que só a pergunta dá o podcast todo. Mas a verdade é que é assim, tu falas e tocas em pontos, alguns um bocadinho mais técnicos, obviamente, mas a gênese dos problemas que tu identificas são todas simples. Sim. Eu não percebo nada de gestão de saúde, nunca geri nada que tenha a ver com a saúde, eu sou utente só. Mas aquilo que tu estás a dizer parece-me relativamente simples de perceber. Eu faço gestão de outro tipo de organizações, não desse tipo, não é? Mas não são coisas específicas da área de saúde, no sentido, não, isto é um problema que só existe no hospital, isto é um problema que só existe numa unidade local de saúde, isto é um problema que só existe no Ministério da Saúde. Não, isso são questões que tu identificas. Qualquer pessoa que tenha mínimo de formação em gestão, não é? A tal cadeira de IEE, que não é preciso ter mais que isso. Peraí, isto não faz sentido. Sim. Então, mas se é assim, não é? Eu já sei que isto é uma resposta muito difícil, mas a pergunta é fácil de fazer. Mas se é assim, porquê é que continua a ser assim? Isso é que eu não consigo perceber. E se calhar quem está a assistir também não consegue perceber. Sim, é uma questão que e se calhar nem muitas tu próprio vezes... consegues perceber. Vamos ver uma coisa. A máquina é trituradora e é muito difícil tu fazeres uma intervenção dentro desta... Isso é uma questão geracional quase, não é? Dentro desta cultura, e sabendo que há sempre aqui os guardiões, de alguma forma, do orçamento, que de alguma forma fazem o controle.
fazem este mesmo controlo, e depois essa autonomia é também limitada de acordo com essa mesma intervenção. Mas é interessante nós olharmos para o histórico, porque já houve momentos no tempo, por volta de 2007, 2008, em que, quando foram criados os hospitais EPE, portanto, primeiro eram hospitais SA, depois passaram para hospitais EPE, e nesse momento houve ali 1 ou 2 anos em que foi efetivamente, ou pelo menos foi retratado na altura como sendo algo que aconteceu, em que foi dado o orçamento económico aos conselhos de administração dos hospitais, até foram feitos contratos diferentes, uns de produção dos hospitais, que são feitos todos os anos, que são os contratos, são os planos de avaliação, são os planos de desempenho, agora são os PAO, já foram os PAO, os planos de atividade e orçamento, e agora são os planos de desenvolvimento organizacional. Mas anteriormente eles vêm muito da lógica daquilo que é quase o plano de execução de produção dos hospitais. Portanto, quantas consultas vão fazer por um ano, quais são os indicadores de qualidade que vão ter, etc. E qual é o orçamento que efetivamente têm. E nessa altura até foram feitos 2 contratos distintos, um com a equipa de gestão e outro de produção dos hospitais. Isto porquê? Porque é diferente tu gerires diferentes instituições, porque elas estão em contextos diferentes, têm estruturas diferentes, têm recursos humanos diferentes, ou seja, há instituições mais fáceis, têm culturas diferentes, e portanto há instituições que no seu trajeto cronicamente, portanto, sempre foram deficitárias, tiveram grandes problemas, há outros que estão mais organizados e que conseguem responder de outra forma, e portanto, para salvaguardar este risco também, que é diferente para cada uma das instituições, era feito um contrato de gestão com aquela equipa, não é? Para quê? Para fazer depois a responsabilização no fim. Claro. Okay. Não, que é a lógica que nós estávamos a falar, que é a lógica que nós estávamos a falar. Dás poder, mas pedes responsabilidade. E nessa altura, os déficits até tiveram relativamente controlados. Só que depois, pronto, houve aqui vários momentos depois em 2008 foi crise, troika, grande impacto e, portanto, o setor da saúde, completamente retirada a autonomia. Eu diria que a seguir à troika ainda houve uma troika mais forte, que é esta do Ministério da Saúde, e que esta cultura, enfim, perdura até aos dias de hoje. E, portanto, é muito difícil tu entrares dentro desta máquina e tentares aqui introduzir aqui algumas alterações. E a este respeito, deixa-me também só dizer-te o seguinte, que acho também que é interessante naquela lógica mais de futuro e nesta lógica até quase própria gestão da mudança, não é? Como é que nós introduzimos inovação, isso é muito como é que nós Exatamente. Introduzimos mudança nestas organizações que são... O diagnóstico está feito, como é que a gente consegue passar? Que são muito pesadas, que são muito... E são difíceis de alterar, não só pela sua dimensão, pela sua complexidade, pela incerteza, muitas vezes, que têm... Pela falta de ligação de umas com as outras. O processo de produção dos serviços de saúde, há uma dupla linha de autoridade, portanto, também dizia o Peter Drucker que os hospitais são a organização mais complexa que o homem criou, pela complexidade que tem. Há estudos, por exemplo, holandeses, que dizem que desde que entras até que sais, por exemplo, num episódio de internamento, contactas com 43 profissionais distintos. É médio. Portanto, a complexidade das diferentes intervenções, funções, isto não é como uma linha de produção numa fábrica em que entra sempre o mesmo input e sai sempre o mesmo output. Há incerteza. Porque uma pessoa com uma mesma patologia pode ter... Há um bocado falámos, né? Pode ter cada tempos, pessoa é um caso diferente. Pode ter tempos de resposta e de recuperação até diferentes. Perante a mesma... Tem um panorama genético diferente. Perante até a mesma abordagem, pode ter reações completamente distintas e, portanto, a planificação desta produção muitas vezes também não é muito fácil. Mas estava-te a dizer que há aqui um conjunto de condições, portanto, quer históricas, quer naturais das organizações de saúde, que não são naturalmente propensas a ser instituições inovadoras. Mas, e aí é esse o meu ponto, por exemplo, dentro destes contratos-programa, há muito pouca ou quase nenhuma ideia de inovação, percebes? Portanto, não há, por
por exemplo, indicadores relacionados, não há linhas de financiamento próprias. Às vezes há conselhos de administração que por si lançam, vamos lançar aqui um concurso. Sim, mas são de iniciativas inovação. pontuais. São pontuais, não é desgarradas, sistémico. ou seja, não há aqui uma ideia de criação de inovação, seja ao nível da organização, de novas soluções, de serviços, de hospitalidade aos utentes, de integração de cuidados entre as instituições. Portanto, há aqui muitas áreas, claramente, que precisavam de ter organizações que fossem naturalmente abertas e que quisessem naturalmente, portanto, absorver essa mesma inovação, fazer diferente e fazer melhor. E de facto neste momento não são. E nessa tal ideia de futuro que falávamos há pouco. Sim, do desafio. Claramente, esse é o grande desafio. Claramente de facto, que este ponto dessa introdução de novas condições, de novas linhas de incentivo, lá está, de criação dentro do próprio plano de evolução individual dos profissionais e das equipas, que essa inovação estivesse presente, deixá-lo estar. Claro. Até agora faço uma pergunta. Deixa-me só dar-te um exemplo que é muito interessante. Aqui há pouco tempo houve uma conferência típica. Há muitas conferências no setor da saúde, discutir a política de saúde, a politiquice, é mais o politics do que o policy, não é? E é muito interessante, estavam a discutir as unidades locais de saúde, etc. E depois houve uma jovem que levantou o braço da audiência, pediu para falar. Jovem devia ter 24, 25, era estudante de medicina. E fez uma pergunta, portanto, aos oradores, que foi a seguinte: olha, eu estou a gostar muito do debate, é muito interessante, há muitos debates desta natureza, mas a minha pergunta é porque é que a minha geração não está aí representada nesse debate? Porque estão a falar de futuro, estão a falar das unidades locais de saúde, estão a falar dos novos desafios para as gerações futuras, mas a verdade é que não está aí ninguém representado. Não está aí ninguém do futuro. Portanto, nós temos aí ex-ministros, temos aí pessoas muito representadas, muito respeitadas e que nós ouvimos as vossas opiniões do passado. Mas então, e quando é que nós podemos efetivamente ter aqui também uma voz e porque é que não nos ouvem sobre as nossas ideias que têm para o futuro? Portanto, quando pensamos, também temos que naturalmente integrar essas mesmas pessoas, claro, fazer parte dessa mudança e dessa inovação. Porque a mudança vão ser eles a executá-la. Senão não se vai efetivamente, portanto, depois conseguir grande coisa. Desculpe interromper-te e fazer uma pergunta. Não, eu estou deliciado a ouvir-te, não está tudo bem. Não, a pergunta que eu tinha a fazer, tinha ligação com pergunta, enfim, aqui mais um desafio, era um bocado nesta lógica de, ou seja, o panorama não é de facto muito brilhante, né? O panorama traçado não é de facto muito brilhante, nada que a gente não calculasse já, mas vindo de alguém como especialista na área como tu, no fundo dás-nos aqui um conjunto de inputs, não nos deixa especialmente esperançosos, mas é importante, acho que é sempre importante saber. Isto é, aliás, feita um bocado aqui a metáfora ou a comparação, é um bocado como nós irmos ao médico, eu prefiro saber a doença que tenho para depois me conseguir tratar, porque se o diagnóstico for mal feito, depois ninguém me consegue tratar como deve ser, e aquilo que temos estado a falar é um bocadinho do diagnóstico e algumas coisas que se podem fazer. E a pergunta que eu faço vai um bocadinho nesse sentido de é assim, nós às vezes temos um bocado digamos assim, aquela expectativa de inventar a roda, não é? A roda já foi de facto inventada já há muito tempo. E portanto, e tendo em conta até, puxando aqui um bocadinho a tua experiência internacional, é o que é que outros países fizeram, porque já há países com certeza que fizeram esse caminho, o que é que noutros países foi feito que nós poderíamos aqui copiar, no fundo, ou seja, dizer assim, ok, há aqui um case study interessante na Itália, em Espanha, em França, em Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, com obviamente a necessária adaptação de realidades, mas há aqui coisas que nós podíamos aproveitar, que já estão testadas e que já funcionaram, já se viu que funcionam, que permitiram, por exemplo, que as tais listas de espera ou os vários indicadores que são avaliados evoluíram em 20 anos brutalmente nesse país. Tu consegues identificar algum país alguns países que possam ser esse case study e que possam ser seguidos, no fundo, nesta nossa caminhada para tentar melhorar, no final do dia, aquilo que é o tratamento ao utente, porque é isso, de facto, que às vezes discute-se, como parênteses rápido, mas isto na educação também acontece muito. Às vezes anda-se aqui a discutir professores para trás, professores para a frente, professores para trás, professores para a frente, e médicos, e diz assim, mas espera aí, mas é que assim, não vale a pena haver médicos, nem vale a pena haver professores,
se não houver alunos para um lado e se não houver utentes para o outro. Portanto, se calhar vamos focar, é como numa empresa. Eu estou aqui a discutir muito os orçamentos, departamento financeiro, comercial, contratar, fazer, não sei o que, espera aí, eu tenho é que me focar no produto e na necessidade que esse produto pode ou não, ou seja, no cliente, no final do dia, né? E portanto aqui se calhar às vezes também se perde um bocadinho o foco nisto, mas isto é um parênteses, é uma reflexão apenas. Mas a pergunta que eu te fazia era, tendo em conta esse conhecimento internacional que também tens e a experiência que tens, onde é que nós poderíamos ir buscar e beber alguma coisa que pudéssemos trazer para nós e que pudéssemos usar e que já está testado e já se sabe que funciona? Deixa-me também só fazer um comentário àquilo que acabaste de dizer e tentar depois responder à tua questão. É muito importante esse foco, efetivamente, portanto, no próprio utente e naquilo que na capacidade de gerar valor para esse mesmo utente. E isto parece assim aquelas buzzwords, aqueles chavões de dizer... Parece lá para a Alice, uma coisa tão evidente. E da criação de valor para o utente, etc. Mas a verdade é que quando nós muitas vezes estamos focados no processo, nós estamos focados na lista de espera, estamos focados no internamento, estamos focados no número de consultas que fazemos. Aliás, eu lembro-me até em governos anteriores, ainda quando o Expresso tinha aquela predominância em que nós abríamos aquelas páginas todas e muitas vezes compravam quase uma página de jornal dizer fizemos mais cirurgias, fizemos mais consultas, fizemos mais não sei o quê, portanto fomos fantásticos. Bem, mas eu não sei se isso resultou efetivamente em valor para as pessoas, não é? Ou seja, o foco está no output e não no outcome. E esta é uma mudança que claramente o sistema de saúde também tem que fazer essa mesma mudança. Nós estamos a trabalhar, por exemplo, com a Lisa Teisberg, que foi, e com o Scott Wallace. A Lisa Teisberg, portanto, foi quem escreveu aquele livro com o Michael Porter. Aliás, ela agora já é a nossa visiting professor na Escola Nacional de Saúde Pública. Estamos a trabalhar até em vários workshops e várias iniciativas no Healthcare Transformation, exatamente dirigido para esse conceito de foco no valor do utente e não tanto naquilo que é o processo propriamente dito. Eu posso produzir muito simplesmente porque não fui resolutivo. Claro, portanto, é isso. E o mercado da saúde é relativamente interessante, tem aqui uma característica diferenciadora, é que a oferta tem capacidade de indução sobre procura, ou seja, devido à assimetria de informação que existe entre o utente e o profissional. Portanto, se alguém te diz que tu tens que fazer um exame, tu tens que fazer uma consulta, tu vais consumir porque delegas um pouco essa decisão. Isto também é uma característica clássica e, portanto, isto leva-nos a quê? Um foco mais na produção, no número, no volume e não tanto nos resultados efetivamente que são obtidos. E, portanto, a esse nível, deixa-me dizer, claramente concordo com aquilo que acabaste de dizer, que tem que haver aqui um redirecionamento do foco das nossas... Mas isso não é exclusivo da área da saúde. Eu dei aqui outro exemplo da parte da educação, em que eu, nesse caso, profissionalmente tenho mais experiência, dei aulas durante uma série de anos e sempre foi uma coisa que me custou um bocado de perceber. Mas o foco não é o aluno. Então, mas o aluno é que é o foco. Então a gente não está aqui para servir os alunos. Estamos aqui para os ajudar a aprender melhor, a serem melhores. Exatamente. Mas o foco são eles, não sou eu. Eu estou aqui a servir como veículo. Não é? E na saúde acho que também se sente muito isso, que é aquela coisa, o foco na organização, no profissional, que não está mal. Eu não estou a dizer que está mal. É um bocado aquela história que tu contaste da pessoa da miúda que se levanta e que diz, então, mas porque é que não é a questão, eu não quero excluir ninguém, mas também quero que, para além de vocês, a vossa opinião é muito válida, mas eu também devia estar aí. Também para dar a minha. Eu ou alguém que representa a minha geração, aqui é igual, é assim. Foco na organização, com certeza. Foco em resultados financeiros até, que é no fundo aqui nós puxamos sempre um bocadinho para esse lado, mas financeiros com certeza. Mas alguém avalia o que impacto é que tem essa medida, esse investimento da abertura de uma unidade de saúde, o fecho de um hospital, nas pessoas? É que dá-me a ideia que ninguém avalia isso. É um bocado essa parte que falha. E que se calhar, entre aspas, se calhar é importante. Para estes novos hospitais, por exemplo, que estão a ser construídos, mesmo para financiamento europeu, a União Europeia exige isso. E, portanto, esse tipo de trabalhos tem que... Mas o que é triste, há bocado ouvia-te falar desse... E às vezes o que é triste perceber, mas isso pronto, já é também mais uma reflexão que eu deixo aqui, é que é preciso vir alguém de fora dizer-te aquilo que tu já sabes. Mas se for alguém de fora dizer-te aquilo que tu já sabes,
parece que é ouvido. Se fores tu a dizer, tu dizes aquilo 1000 vezes, vais ter que ser assim, ninguém te ouve. Sim. Vais buscar alguém aos Estados Unidos, ao Canadá, a Sim. Israel, Tenho exatamente a essa Alemanha, experiência. seja onde Sim, for, sim. pá, vou buscar este gajo, vou-lhe pagar à bruta para ele vir cá dizer aquilo que eu ando a dizer há Exatamente. não sei quanto tempo, Sim, mas sim, se ele sim. disser, já, sim senhora, não, Sim. realmente tem Sim, razão, é isto claramente. mesmo. Não, mas isto eu ando a dizer isto há 10 anos Claro. e ninguém me liga nenhuma. Claro. É um bocado essa coisa, isso Sim, pronto, sim, mas sim, isso é o sim, que é. sim. Mas desculpa, interrompido outra vez. Não. Era a questão só tentando de sim, trazer um buscar modelo ou trazer alguma coisa de fora para Sim. cá, não no sentido aqui de não é de copiar diretamente, mas de aproveitar o know-how e a experiência que já existe. Seria mais fácil até, no fundo a pergunta é essa, seria mais fácil fazê-lo, não inventar a roda outra vez, mas aproveitar alguma coisa lá de fora. Sim. Vou dizer uma coisa, há sobretudo aqui duas linhas de sistemas de saúde que são bismarckianos ou beverigianos, ou seja, que são baseados em seguros individuais ou sobretudo em seguros também públicos, e que depois a própria organização dos serviços também de alguma forma reflete depois esse tipo de organização. Eu gosto sempre de olhar para um estudo que foi feito ali no princípio já agora dos anos 2000, do Fitcham, que basicamente fez a comparação entre o NHS inglês e a comparação com o Kaiser Permanente nos Estados Unidos. E a Kaiser Permanente é uma not-for-profit organization, portanto é uma organização também não lucrativa. E no Reino Unido, Portanto, portanto, são sistemas de saúde. No fundo, o NHS é o Sistema Nacional de Saúde inglês. O NHS, sim, Para quem não está tão familiarizado com o este sistema de saúde inglês, que no fundo é muito parecido, ou tem fundamentos, portanto, ao Serviço Nacional de Saúde português, ou que tem muito o seu fundamento e do seu funcionamento é o mesmo. E depois do outro lado temos a Kaiser Permanente, portanto, nos Estados Unidos, que é baseado sobretudo em seguros de saúde, e que, mas neste caso até nem são lucrativos, portanto o objetivo é não lucrativo. E portanto os ingleses foram um bocadinho surpreendidos porque achavam que tinham o melhor serviço de saúde do mundo, e verificaram que a Kaiser Permanente tinha melhores resultados globais do que eles. E isto levou a estudar, portanto os ingleses quiseram estudar em maior profundidade e fizeram uma série de trabalhos para estudar efetivamente em profundidade, bom, mas o que é que eles estão a fazer que nós não estamos e o que é que está aqui em causa. E eu diria que há aqui sobretudo duas abordagens, ou enfim, duas características de base desse sistema que me parecem relevantes. Há outras, mas essas são muito relevantes. O primeiro, voltamos à questão, era a estratificação do risco da população. Portanto, na Kaiser Permanente há uma pirâmide, há uma tal pirâmidezinha que habitualmente é apresentada e que divide a segmentação e serviços diferentes consoante o segmento a que pertence. E o segundo era uma abordagem de integração de cuidados. Ou seja, há uma organização que é muito focada naquilo que é o patient journey, ou seja, o fluxo do doente ao longo do processo de produção, e não uma visão episódica em que cada um tem a sua intervenção, dá alta e lava daí as mãos, e portanto quem vier a seguir mais sistémica e não tanto individualizada. Exatamente, pronto. Foi feito aqui um desenvolvimento significativo ao longo dos anos. É interessante porque em 2016 lá está o NHS inglês destinou, por exemplo, 2% das verbas do seu orçamento exclusivamente para os processos de integração de cuidados, e agora recentemente, portanto, fez ou constituiu aquilo que se chamam os ICS, que são os Integrated Care Systems. Na prática são muito parecidos àquilo que são as nossas unidades locais de saúde. Aqui no País Basco, aqui há 15, 20 anos atrás, o Rafael Bengoa, Ministro da Saúde, introduziu uma reforma dirigida, mais uma vez, à integração de cuidados. Portanto, toda a filosofia, todas as atividades que eram desenvolvidas, muito baseadas naquilo que é a ligação. Portanto, o foco não são as organizações, mas da forma como elas comunicam e como elas se interligam e o percurso entre si. que o utente tem que fazer. E sobretudo centrado naquilo que é o percurso do utente. Muito foco, por exemplo, nos programas de literacia para a população. Educação, por exemplo, para doentes complexos e para doentes crónicos. E lá está, também divididos por estratificação do risco. A Itália tem exatamente um movimento muito parecido. Portanto, eu quando olho os nórdicos já o tinham feito, mas baseado muito nos municípios. Ou seja, quando eu olho para a evolução dos sistemas de saúde, sobretudo em países mais desenvolvidos, vejo aqui efetivamente um movimento muito parecido àquilo que aconteceu agora em Portugal.
há uma frase muito interessante do professor Correia de Campos, foi meu professor lá na escola, foi professor da escola de Durante, foi Ministro da Saúde, que ele ali, alguns no tempo, dizia que o sistema está capturado pelos profissionais. E, portanto, há naturalmente aqui muitos profissionais e muitas classes profissionais que são bastante, lá está, resistentes à tal inovação, à mudança. E, portanto, o colocar todas estas culturas que são diferentes, que nasceram de forma diferente durante 40 anos no serviço de saúde, e dizer que de repente começam a trabalhar de forma conjunta, das duas uma, ou as pessoas são envolvidas, se explica, fazem parte desse processo de mudança e de inovação, ou então a primeira reação vai ser dizer que eu não quero. Eu não quero, eu estou bem assim porque é que hei de mudar, não é? E, portanto, eu vejo que esta tendência que foi agora introduzida pela anterior direção executiva, para mim faz-me sentido. Eu já o escrevi, estavas a falar há pouco, eu já o escrevi há muito tempo, mas vêm outros de fora e, portanto, e depois vazem. Portanto, eu tenho artigos escritos sobre isto em 2007, 2008. E quando fiz até o meu doutoramento foi nesta área. E, portanto, eu de alguma forma acredito que sistemas mais integrados, com uma perspectiva populacional, lá está, uma visão de saúde pública e que se preocupe sobretudo com os outcomes que obtemos em termos de saúde, sempre lá está na relação com a parte financeira, não podemos gastar de forma limitada, nem despejar as coisas. Portanto, tem que haver tal sustentabilidade ambiental, tem que haver aqui um conjunto de fatores que são importantes. Mas parece-me que o pano de fundo, eu acho que a evolução para o futuro neste modelo de organização até me parece relativamente positiva e comparável com aquilo que acontece. O caminho já foi trilhado noutros países. Deixa-me só aqui também referir só outro sistema de saúde que é muito interessante, porque depois compara-se sempre aqui muito sistemas que são mais liberais, que são baseados mais em seguro de saúde, que são mais individualistas, ou então seguros mais numa perspectiva europeia de uma proteção social conjunta. Ou seja, não deixar que as pessoas no momento de doença fiquem também no risco financeiro individual. Enfim, em termos europeus isto sempre foi entendido. Há aqui um país que eu acho que é sempre muito interessante, porque eu acho que estas duas perspectivas têm vantagens. E eles são sempre muito equilibrados nestas duas, no tentar capturar aquilo de dois mundos. Exatamente, que é o Canadá. Okay. Não é que tem uma perspectiva ainda muito social também, tem essa, mais que os Estados Unidos, mais do que os Estados Unidos, mas não tanto como na Europa. Mas muitas vezes algumas destas características dos próprios sistemas de prestação de cuidados de saúde que os Estados Unidos têm, que são bastante positivas, são bastante inovadoras e estão sempre na liderança do último grito em termos daquilo que são as respostas. E o Canadá consegue de alguma forma fazer essa mesma conjugação destes dois mundos que me parecem relativamente interessantes. Só mesmo para terminar, estas unidades locais de saúde, o pano de fundo está lá. Agora voltamos à mesma história. Se tu não dás os instrumentos às pessoas para que ela seja efetivamente implementada, portanto, não é pelo facto de haver um decreto-lei que diz a partir de amanhã vocês são unidade local de saúde. A partir de amanhã toda a gente se veste de azul. Se calhar nem toda a gente se vai vestir de azul. Não é? E, portanto, se tu não tens os instrumentos adequados para fazer a implementação, ao nível do modelo de financiamento, dos incentivos, como é óbvio, do sistema de classificação de doentes, eu vou aos cuidados primários, eles têm um sistema. Vou aos cuidados hospitalares, têm outro sistema. Vou aos cuidados continuados, eles têm outro sistema, mas o utente é o mesmo. Nós ainda estamos numa fase em que o M, a letra M, num sistema significa mulher, noutro sistema significa masculino. Percebes? E portanto, quando eu olho para a saúde das populações, para uma população de 200 mil habitantes, 400 mil habitantes, e quero utilizar o tal data science a favor, por exemplo, deste tipo, não há problema nenhum, nós fazemos por exemplo, a correção. Automatizar o sistema, não consegues com a variável M, mas isso é uma coisa que não tem importância nenhuma, mas tem todo, que é por aquele sistema, mas isso M de male, não é? Female, não consigo, depois ali é mas isso é fácil, reclassifica-se nas bases de dados, etc. Mas é caricato, não é? Eu aqui o que mais tiro deste exemplo é que não comunicam. É a lógica com que os sistemas foram criados e que ainda não comunicam. Claro, é a lógica dilha. E, portanto, até nos dados mais básicos, tu, num lado, chamas consultas, no outro lado, chamas contactos.
diretos e indiretos. No outro chama as consultas primárias e secundárias. Portanto, até há aqui uma série de conceitos, de jargões, de linguagem, dentro da mesma organização normalizada, não é? Que tem os mesmos objetivos, ou que deveria ter os mesmos objetivos. Lá está, que é aumentar a saúde das populações, melhorar a saúde das populações, que ainda tem que ser claramente desbravados, tem que ser claramente trabalhados para que o tal patient journey, o tal circuito do utente, seja algo que seja muito fluido e que seja algo muito... Lá está, e que resolva os tal, ou pelo menos tende a dar os tais outcomes em saúde para estes mesmos utentes. Portanto, isto só para sublinhar que a criação, eu acho que em termos daquilo que é a evolução organizacional enquanto sistema, até me parece positivo aquilo que foi decidido. Parece que agora vão regredir em alguns destes pontos, não sei, vamos esperar para ver. Eu também gostava de perceber depois quais são os argumentos que levam também depois a esta regressão, nomeadamente, creio que tem muito a ver com aquilo que é as características dos hospitais universitários, porque realmente são criados aqui megasistemas. Mas antes nós tínhamos as administrações regionais de saúde que também já incorporavam 20 hospitais, não é? Sei que são níveis de gestão diferentes, mas a gestão do sistema mais intermédia, ou seja, mais próxima, etc., depois na prática ela vai ser muito parecida. Portanto, isto só para te dizer que em termos de valor, portanto, de tendência global me parece positivo. Agora, não esperem resultados diferentes mantendo tudo igual. Claro. E, portanto, se os instrumentos são os mesmos, então não esperem resultados diferentes. Ou há uma reestruturação que este novo panorama permite, uma reestruturação destes instrumentos, gestão de recursos humanos, financeiros, sistemas de informação, classificação de doentes, ajustamento pelo risco, etc. Ou então vamos ter mais do mesmo. Tu vais obter exatamente os mesmos resultados, mas na cúpula chamas-lhe coisas diferentes. Claro. Estás a perceber? Portanto, mas olhando para o panorama, mesmo para o panorama internacional, também não vejo, enfim, lógicas que sejam muito contrárias. Muito de ruptura. Aquilo que eu digo é que nós já vamos 20 anos atrasados. Pois, o problema é esse. Eu olho para o País Basco, para a Catalunha, olho para o Canadá, olho para os Estados Unidos, vários subsistemas, vários sistemas de saúde, a Kaiser, a Geisinger, etc. Portanto, são exemplos. Olho para os países nórdicos, já tinham processos de integração constituídos há mais tempo. Sobretudo aqui não falámos disso, mas também muito importante, não apenas só aquilo que é saúde, mas sobretudo também a relação que se estabelece com todo o contexto. Portanto, nós estamos aqui focados, nós até agora estamos a discutir 15% de impacto na saúde das populações. Os serviços de saúde têm muito pouco impacto. Sim. O que tem mais impacto são os determinantes em saúde e os comportamentos. Isto é relativamente interessante porque, isto aqui puxando um bocadinho aqui a brasa também à minha sardinha, não é? Tu vês investimentos nos hospitais, como é óbvio, nos cuidados primários, em diferentes setores, mas, por exemplo, desde a pandemia e toda a gente acho que reconheceu um pouco aqui o papel importante que a saúde pública deveria ter dentro do contexto desta saúde das populações, mas nós não vimos nada a acontecer de modernização. Repara que, por exemplo, na altura, os inquéritos epidemiológicos eram feitos quase à mão, eram feitos de forma muito manual, os instrumentos que se têm são coisas muito precárias. Quando nós queremos nos preparar porque vão vir aí, quando nós queremos nos preparar para futuros eventos adversos, seja guerra, seja pandemias, seja aquilo que for, outros movimentos, etc., alterações climáticas, etc., vão criar novos desafios. Vamos ver uma coisa, que tipo de investimento também é que nós estamos a fazer, e mesmo também de pensar na reorganização desta saúde pública, o que é que se está a fazer para lá estar mais uma vez planear a longo prazo e verificar que temos um sistema muito mais resiliente e que nos permite ter melhores resultados quando chegarem a essas adversidades. Claro. Este é um foco que eu acho que me parece também que é muito, enfim, que é muito relevante dentro deste contexto e que também não estamos, acho eu, a preparar devidamente. Sim, a preparar devidamente. Ok. Acho que é uma excelente forma de terminar. Vamos com cerca de uma hora. É um prazer imenso ouvir o Rui a explicar aqui todas estas nuances e estas questões. Estávamos aqui 5 horas, mas para 5 horas ninguém vai aguentar. Não. Nem tu próprio. Não. E, portanto, acho que é uma excelente forma de terminar esta conversa. Havia muitos outros temas para falar e há sempre muita coisa para falar, mas isso depois a gente combina outra ocasião e tu vens cá visitar-nos. É sempre um prazer receber-te e, portanto, não percam uma próxima edição
com outra pessoa ou com o Rui Santana. Um abraço. Muito obrigado pelo convite.